Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, e também quem nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube. A liturgia desse final de semana, não há como nós escaparmos da direção aonde ela nos aponta. E creio que não seja coincidência, mas providência divina, quando nesse primeiro domingo do mês, nós celebramos na nossa comunidade sempre o domingo do quilo. Ou seja, todos nós que viemos, que participamos da Santa Missa, e mesmo quem não podemos estar presente, nos comprometemos a também trazer 1 quilo de alimento não perecível para partilhar com os nossos irmãos e irmãs necessitados. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é bom. Deus ama todos os seus filhos com amor incondicional. E nós podemos perceber isso. Pergunte para um pai, para uma mãe que tem 1, 2 ou 3 filhos, se ele não ama integralmente os 2 ou os 3 filhos que tem. Deus não faz distinção. Deus ama a todos de maneira igual. E Deus provê o sustento para todos os seus filhos. Então, o que o padre está querendo dizer nessa noite? É que no mundo, Deus providencia alimento suficiente para que todos os seres humanos que vivem na face da terra, ao qual Ele ama e por isso deu a vida, para todos eles tem alimento. Por que alguns morrem de fome? Porque alguns têm demais. Porque alguns guardam para si. Porque alguns desperdiçam. E o que estes guardam, acumulam e desperdiçam, falta para os outros filhos de Deus. Então, se falta comida no mundo, não vamos nós querermos culpar o Criador. Vamos nós fazermos aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho. Olha, essa multidão está aí, está todo mundo com fome, manda eles para casa para eles dar um jeito de achar alguma coisa para comer. Não. Dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês devem dar de comer, Jesus disse, para nós. Nós temos que ser a providência para os nossos irmãos e irmãs que passam necessidades. E aí vem também a outra questão, porque Deus dá de amor, de gratidão, dá simplesmente porque nos ama. Como a gente viu na primeira leitura. A vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, apressai-vos, vinde comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. O Senhor providencia para todos. Diz o Salmo: vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Ou seja, Deus providencia para todos. E vem São Paulo para dizer para nós assim: o que vai nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O Senhor providencia tudo para nós, mas Ele quer contar com a nossa partilha. O milagre Ele vai fazer. Não dizia o Evangelho que Jesus saiu do barco, encheu-se de compaixão por causa daquela multidão, curou muitos que estavam doentes. Ou seja, Deus faz o milagre, mas Ele quer contar com a nossa participação. Todos nós fizemos aula de matemática, acho que sim. E a professora lá pelas tantas deu uma regra básica quando ela ensinou contas de multiplicação para nós. Qualquer número multiplicado por zero dá zero.
Pode ser 1 milhão vezes zero, dá quanto? Zero. 1 vezes zero, zero. 5 vezes zero, zero. 10 vezes zero, zero. 7 bilhões vezes zero, zero. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ou seja, Jesus pode multiplicar por quanto Ele quiser. Mas Ele quis contar com os 5 pães e com os 2 peixes. Quando nós oferecemos os fatores, Jesus vai garantir o produto. O outro fator é dele. Então nós temos que oferecer a nossa parte. É nós que partilhamos. E por isso que é tão bonito, como nós vimos acontecer desde o início da pandemia, e agora depois quando deu enchente, quando deu tudo, quanta gente generosa partilhando do pouco que tem. A gente sabe que os verdadeiros ricos, que são aqueles 3% que detêm mais de 50% de toda a riqueza, eles não partilham. Mas é para ver que quem tem menos tem o coração mais generoso do que quem tem mais. Entendem quando Jesus lá pelas tantas diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Porque os que têm menos sabem partilhar. Nessa última campanha que aconteceu, um jovem que passa necessidade, que geralmente precisa de ajuda, ele e a família dele compraram algumas coisas para partilhar com outras famílias. Ontem de noite ainda estávamos conversando sobre isso. Então vejam, queridos e queridas, existe sim muita gente generosa. Existe, como naquela época apareceu aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Nós não temos muito, mas o que eu tenho eu coloco à disposição para que isso possa realizar. Então, uma frase-chave: nós fazemos o possível e deixamos o impossível para que Jesus o faça. Mas o impossível de Jesus só vai acontecer quando nós disponibilizarmos aquilo que nos é possível. Uma observação: nós às vezes somos tentados a julgarmos as pessoas. Ah, mas tem gente que recebe e não valoriza, tem gente que não merece. Bom, nós já ficamos, não é à toa que a liturgia nos apresenta. 2 finais de semana seguidos nós vimos que não era para nós julgarmos os nossos irmãos e irmãs. Que no final, quando for a época da colheita, quando for para separar os peixes que foram pegos na rede, aí os anjos vão fazer a separação do joio e do trigo, dos peixes bons, os que não são bons. Ou seja, não depende de nós. A caridade que nós fazemos tem o seu valor. E aquilo que a pessoa que recebeu a nossa caridade vai fazer com a nossa caridade, não diminui a caridade que nós realizamos. Nós vamos responder pelo bem que fizemos, e a pessoa vai responder pelo mau uso que fez do bem que nós realizamos, pela graça de Deus no nosso coração, que nos torna generosos, que nos torna caridosos com os nossos irmãos e irmãs. E como dizia um santo, eu não guardo o nome de todos, mas que a gente nunca deixe de fazer caridade por medo de ajudar alguém que não merece e acabe deixando de ajudar alguém que realmente precise. E de fato, alguém desprezou, alguém jogou fora a roupa, a comida que foi dada e foi providenciada com tanto dispêndio por parte de outros. A nossa caridade não é diminuída. Ele vai responder por isso, mas nós vamos responder pelo bem que realizamos. Então, permaneçamos firmes. Vamos fazer aquilo que é próprio da nossa natureza, próprio do que a graça já realizou na nossa vida. Não nos falta nada. Deus sempre providenciou. Portanto, Ele há de providenciar sempre mais para que a gente possa de novo partilhar. E um último detalhe, um apêndice dentro desta reflexão a respeito da liturgia.
Quando não merecidamente eu tive a oportunidade de ir até a Terra Santa, existe uma capela, uma igreja no lugar da multiplicação dos pães. Essa igreja foi inicialmente, a primeira igreja foi construída por Santa Helena, mãe de Constantino. Depois essa igreja foi derrubada, foi soterrada, depois foi reconstruída séculos depois, mas no fundo lá pelas tantas aparece o piso em forma de mosaico da igreja original de Santa Helena, lá do ano 300 e pouco. E aí tem uma imagem que, se vocês até colocarem na internet, lá no Google, multiplicação dos pães, ou 5 pães e 2 peixes, vai aparecer aquele mosaico. E é engraçado que tem 2 peixes e tem 4 pães. E aí a gente fica perguntando, mas na passagem não diz que é 5 pães? E aí é que vem a explicação mais bonita. Quem é o 5º pão? É o próprio Jesus, que se fez pão, que se fez Eucaristia e que se doa e que se entrega generosamente por todos nós. Então, na gravura que tem no piso da igreja, tem apenas 4 pães dentro do cesto, porque o 5º pão é o próprio Jesus que multiplicou, e multiplicou-se a si. E aí também nós temos a referência à Eucaristia. É o Cristo que se faz pão e que alimenta a todos. E que não diminui, sempre sobra, sempre tem para todos. O amor de Deus é para com todos. E termina a nossa reflexão dizendo, falando em multiplicação dos pães, falando em caridade, falando em Eucaristia, é para isso que nós também somos ordenados padres. Nós somos ordenados padres para partilhar o pão, seja o pão material que todos precisam para sobreviver, seja também para partilhar o pão eucarístico, não menos essencial para a sobrevivência espiritual de todo o povo de Deus. Nós somos chamados a, como Cristo, multiplicarmos, fazermos o pão chegar, e instruirmos também junto com os outros discípulos a distribuirmos os pães, a partilharmos o que temos. Para isso nós somos ordenados, para isso nós nos tornamos ministros, para partilhar o pão da palavra, para partilhar o pão da Eucaristia e auxiliar também na partilha do pão. Desde já, nós também nos entregamos, nos oferecemos como Cristo para que todos tenham acesso à graça. Por isso dizia no começo, quantos padres presentes na celebração do batismo, da Eucaristia, da crisma, nas confissões, nas unções dos enfermos, nas bênçãos de casa, nas outras bênçãos, nos momentos de despedida de alguém que nós amamos. O que o padre está fazendo? Ele está oferecendo um pouquinho dele. Ele está oferecendo aqueles minutos da vida dele, para que o Senhor intervenha com a sua graça e multiplique a graça, o pão, o alimento, o sustento, o conforto, a alegria na vida daquela pessoa, daquela família que está sendo atendida. Isso é ser padre. É partilhar um pouquinho. É oferecer 5 pães e 2 peixes, que é muito pouco. Ser padre, humanamente é impossível, mas quando Deus acolhe a nossa oferta e multiplica aquilo que nós colocamos ao serviço da comunidade, isso se torna abundância na vida de tantos e tantas. Que Deus nos abençoe e peço humildemente, rezem por mim, rezem pelo Padre Neylor, rezem pelos padres que passaram por essa paróquia, que passaram pela vida de vocês. Rezem pelos padres da nossa diocese, rezem pelos padres pelo mundo afora, tantos que vivem bem, outros que sofrem tanto, mas estão ali oferecendo um pouquinho, para que Deus possa multiplicar a partir do pouco deles e tornar a salvação possível a tantas e tantas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.